Olá, seja muito bem-vindo ao canal Conhecer para Transformar, uma das plataformas do portal conhecerparatransformar.com.br. O nosso propósito é levar até você, compartilhar com vocês chaves de conhecimento que podem transformar as nossas vidas e que estão disponíveis a todos gratuitamente lá no portal conhecerparatransformar.com.br, assim como em outras mídias, no nosso Instagram, no nosso Facebook, no Spotify, enfim, são várias plataformas onde você pode ter acesso a esses conhecimentos. Você vai assistir agora uma das palestras de um curso de introdução ao divinismo, feita pelo Dr. Euseário Sampaio Alves. E ele é baseado no livro que o Dr. Sampaio publicou, Introdução ao Divinismo. Neste vídeo, ele fala sobre o grande exemplo de comportamento dessa humanidade, Jesus. Por que este Cristo é o exemplo de comportamento? Qual a missão de Jesus ao encarnar no planeta para mostrar para todos nós que é importante viver os 10 mandamentos, praticar nobremente os dons mediúnicos e, mais do que isso, amar uns aos outros. Vamos assistir. Com o personagem mais importante da história desse planeta. Tanto que a história do planeta se divide em antes dele e depois dele. Então é muito importante que nós conheçamos razoavelmente bem o porquê da sua vinda à carne, toda a sua personalidade, as missões que ele teve que cumprir aqui como enviado de Deus. Então vamos tentar estudar assim rapidamente, de uma maneira bem compactada, quem foi esse grande personagem da história desta humanidade. Inicialmente nós temos que falar o seguinte: a história dele começa com seus antecedentes cósmicos. Por quê? Porque ele, como nós já dissemos na palestra passada referentemente ao Kardec, que foi o João Batista também. Esses dois espíritos, Jesus e o João Batista, não pertencem à nossa demografia planetária. Eles fizeram toda a sua evolução em outras plagas, em outras galáxias, sendo muito conhecidos em muitos planetas e tudo. Por isso que Jesus disse lá atrás: antes que este mundo fosse, eu já era. Então ele, Jesus, juntamente com João Batista, dois espíritos cristificados, Cristos, foram encarregados pelo princípio único, Jesus, princípio único, Pai Divino, para comandar as legiões angélicas no sentido de consolidar as energias para que mais uma nova casa cósmica viesse a existir, que é o planetinha nosso. De certa maneira, são dois espíritos que se sentem quase que responsáveis por toda a evolução do nosso planeta. Porque são realmente dois espíritos que foram encarregados pelo princípio para formar essa casa cósmica e acompanham essa casa cósmica, a evolução de toda a demografia planetária. Esse mestre João Batista disse que, numa monografia sua, Uma Vida Singular, ele diz que nas iniciações antigas, há mais de 3.600 anos antes de Jesus vir, já se comentava, por tradição oral, nos cenáculos antigos, que futuramente viria o Messias, para ser modelo de conduta a ser imitado e igualado por evolução para toda a demografia planetária. Então, as profecias praticamente começam há 3.600 anos antes de ele vir. Na Bíblia, nós sabemos que a Bíblia tem suas falhas, mas na Bíblia nós temos que nos basear muito nela. Na Bíblia também há profecias a respeito da vinda do Messias.
A primeira delas está em Números. Quando Moisés sobe no Monte Nebo, que foi ordenado a ele que subisse lá, queria desencarnar no Monte Nebo, ele teve várias visões. Uma delas foi justamente a respeito do Messias. Ele diz assim: futuramente o Elohim irá suscitar um espírito como eu, um Cristo, e colocará o verbo divino em sua boca, e aqueles que ouvirem suas palavras e não as seguirem, serão riscados do livro da vida. Uma outra profecia bíblica a respeito dele, mais famosa, é a de Isaías. O Moisés viveu 1.300 anos antes de Jesus, 13 séculos. O Isaías foi no século VII. Grande profeta, grande vidente Isaías. Em Isaías tem uma passagem que ele diz: em uma região tenebrosa, que seria a Palestina, irá resplandecer uma grande luz. Será o do Messias, o Rei dos Reis. Será um espírito de tanta sabedoria que não julgará pelas aparências e nem pelo simples ouvir dizer, dada a sabedoria que esse espírito vai ter. E ele fala também que haveria um precursor, a voz que clama no deserto, que seria o João Batista. E que Malaquias, o último livro do Velho Testamento, fala da vinda do Elias como precursor, como já foi falado aqui na palestra passada. Então, nós temos essas duas profecias, né? E a seguir nós vamos verificar que Deus nada faz sem avisar antes, através dos profetas, seus servos. Então, a profecia seguinte, a respeito da vinda dele, vem com o anjo Gabriel, chamado anjo das anunciações. O anjo Gabriel, inicialmente, como nós vimos na outra palestra, inicialmente aparece aos futuros pais do Elias, que seria o João Batista, ao Zacarias e a Isabel. A seguir, ele vai até a Galileia e surge em sonhos para a Maria, que era uma grande vidente também, uma jovenzinha com 19 anos, e também ao seu futuro esposo, o José, que era um viúvo com alguns filhos já. E diz a ambos: a Maria irá conceber espiritualmente. Nessa vida singular, esse mestre Oswaldo Polidoro diz que a vida de Jesus foi diferente em tudo nesse planeta. Ele teve uma vida realmente singular. A vida singular dele começa, então, com a própria concepção. A concepção da Maria não foi uma concepção comum, como ocorre com toda a demografia planetária, os encarnados. Ela foi concebida espiritualmente. Concebida, a Maria estava na Galileia, em Nazaré. Na época, era imperador romano César Augusto. César Augusto ordenou um recenseamento em todas as províncias romanas. Eles tiveram que vir da Galileia para a Judéia, em Belém. Chegando a Belém, não havia local para eles se hospedarem, não havia hospedaria, estalagem. Eles, então, tiveram que ir para uma manjedoura. Então, Jesus nasceu humildemente numa manjedoura, não numa maternidade como hoje, maravilhosa e tal, com todos os requisitos tecnológicos, nada disso. Um nascimento bem simples.
Conta também os evangelhos que 3 reis magos saíram do Oriente. O Oriente, no caso, é a Mesopotâmia, onde era a Babilônia e hoje é o Iraque. Só que, na verdade, não foram reis magos, foram 3 grandes iniciados, videntes, que, sabendo dessa tradição antiga, vieram, então, guiados espiritualmente. A Bíblia fala que foram guiados por uma estrela. A estrela não anda assim no firmamento do jeito que fica ridículo perante os astrônomos, os cientistas, os astrofísicos, etc. Foram guiados espiritualmente. São 3 espíritos, o Gaspar, Melchior e o Baltazar. E eles vieram guiados para conhecer, então, quem? O futuro Messias. Conheceram, antes de conhecer Jesus, eles passaram por um palácio do Herodes. O Herodes ficou sabendo, era um dos tetrarcas da Galileia. O Herodes perguntou, mas ele é o futuro Messias? Eles disseram que sim. Então ele ficou preocupado, porque o poder dele, temporal, podia estar em perigo. Então ele disse a esses 3 videntes, vocês, quando encontrarem Jesus, vocês passem de volta aqui e me dizem onde é que ele está. Eu gostaria de conhecê-lo. Acontece que eles, depois de conhecerem Jesus, avisados espiritualmente dos perigos que Jesus iria incorrer, foram direto para as suas residências na Mesopotâmia, sem passar pelo palácio. O Herodes, desconfiado, mandou matar todas as crianças até 2 anos, porque sabia que Jesus devia estar incluído. José e Maria, que eram 2 videntes maravilhosos também, avisados dos perigos que Jesus estava correndo, fugiram para o Egito. Lá eles ficaram até quando o Herodes desencarnou. Desencarnando Herodes, eles foram avisados, tudo espiritualmente, voltaram para a Galileia. Jesus teve a sua primeira infância na Galileia, junto ao seu pai, que era um marceneiro na época, um espírito muito maravilhoso, está encarnado hoje, eu sei que ele está encarnado hoje em Brasília, eu o conheci, quando eu era menino, nesta encarnação. Mas então, Jesus teve uma infância muito simples, muito bem guiada pela Maria, pelo José, que eram iniciados também. Quando ele tinha 12 anos, ele foi levado ao Sinédrio. Por quê? Porque o Sinédrio queria saber, até hoje os judeus aguardam o Messias, né, das profecias lá do Isaías, do Moisés, do Isaías e do Malaquias, até hoje estão esperando, primeiramente a volta do Elias, que já veio e não descobriram até hoje, e o Messias. Então, era comum toda criança, aos 12 anos, ser apresentada no Sinédrio para que os membros do Sinédrio sabatinassem essas crianças para descobrir quem era o Messias. Depois da passagem do João Batista foi Jesus. Jesus passou por lá. Eles não identificaram Jesus como sendo o Messias. Mas havia um profeta lá, o profeta Simeão, que a Bíblia registra bem. E esse mestre, quando estava encarnado, citava muito esse profeta Simeão, em que ele diz, quando vê Jesus, ele diz, os meus olhos veem aquele que irá futuramente iluminar o mundo. Infelizmente, contra ele será, contra quem? Ele será aquele contra quem futuramente serão atiradas as pedradas da contradição. Por que ele disse isso? Porque realmente
verifique que Jesus é o personagem em que mais se escreveu livros no planeta. Não tem nenhum personagem no planeta que mais se escreveu livros. E os livros escritos são muitos contraditórios. Então essa profecia do Simeão já é uma realidade. Todos nós podemos constatar olhando examinando as livrarias todas do planeta. Quando eles tinham 13 anos e meio, o João Batista, que reencarnou 6 meses antes, e Jesus, ambos foram encaminhados para se iniciarem nos templos iniciáticos, essênios. O João Batista foi encaminhado para o templo iniciático, às margens do Lago Morto. Jesus foi encaminhado para o templo essênio, às margens do Mar Morto. Um era lago, outro era mar. Lá eles foram se iniciar. Foram submetidos àqueles exames iniciais que normalmente se fazia, etc. Eles passaram nos exames, tudo direitinho. Uma espécie de vestibular, né? Jesus, então, quando tinha 18 anos, já estava razoavelmente bem formado, ele teve uma visão que o nosso escritor Eduardo Chirré, dos grandes iniciados, cita, e o nosso grande mestre também citava quando estava encarnado. Essa visão ficou conhecida como a visão de Engade. A Engade era a região onde ele estava, ali do Mar Morto. Jesus teve uma visão assim longínqua, em que ele viu 3 pessoas testificadas. A partir de um certo instante, essas 3 visões foram surgindo cada vez mais perto dele, e ele, assustado, viu que no meio das 2 outras pessoas, era ele. Então foi a primeira vez em que ele descobriu qual seria o seu fim naquela encarnação. Uma coisa muito triste, muito difícil para um jovem de 18 anos. Ele terminou toda a sua iniciação lá, ganhou o título de mestre, que usava aquele cajado de 7 nós, aquele manto de mestre. João Batista, idem, lá no seu templo. Ambos formaram em volta deles grandes apóstolos, seus seguidores. Aí foi dado ordem para que o João Batista saísse 6 meses antes, abrisse as portas dos cenáculos onde ele estava, com seus discípulos, e fosse preparar, como precursor, preparar o caminho para o Messias. Ele sai, então tem muitas passagens bíblicas, inclusive a respeito dele, né? E foi fazer as pregações todas dele. Jesus sai 6 meses depois, e o João Batista ficou muito conhecido, ficou um líder muito grande, né? Há passagens assim importantes, por exemplo, como aquela passagem do Rio Jordão, em que aparece Jesus e ele joga um pouco de água, né, na cabeça de alguém e diz: eu derramo com água, mas quando ele vier, o Messias, esse que está na minha presença, Jesus, irá derramar em espírito. Ele estava se referindo a quê? Ao futuro Pentecostes, a segunda tentativa de generalização das comunicações espirituais, que a primeira tinha sido feita com Moisés, 13 séculos antes. Há outras passagens, em que uma passagem interessante, que esse mestre também sempre citava, e que está na Bíblia, em que o João Batista cresceu tanto, seu prestígio lá,
que ele disse, bom, agora é necessário que eu me diminua para que ele cresça, porque senão vai todo mundo seguir a mim, e eu não sou o Messias. Nessa encarnação eu não vim ser o Messias é Jesus. Então ele humildemente diz, e eu não sirvo sequer para atar-lhes as chinelas. Foi uma frase conhecida, que o mestre sempre citava, do João Batista. Jesus andou por passou a ser o grande Messias. O João Batista foi degolado pelo Herodes, mandou degolar o João Batista, ficou preso na fortaleza de Maqueronte e foi degolado. Aquela cimitarra, né? Era uma espada árabe. E a sua cabeça foi levada numa bandeja para comprovar que ele realmente tinha sido degolado ao Herodes e a Herodíades. Jesus ficou muito bravo com aquilo. Chamou o pessoal do Sinédrio de raça de víboras, etc. Mas então, os discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus. Então, esses discípulos muito conhecidos como João Evangelista, o Pedro, o Tiago e todos aqueles discípulos de João, o Batista, passaram a seguir Jesus. E nas andanças, eles disseram a Jesus, ensina-nos a orar como o João Batista nos ensinava. O João Batista fazia muitas orações. Até hoje, no Evangelho Eterno, tem mais de 40 orações. Tem 2 livros de orações, inclusive, dele. Só que Jesus ensinou a oração dele, maravilhosa, mas só que a Bíblia foi muito manipulada e acabou o Pai Nosso saindo tudo com vários erros. Por causa desses vários erros, nesta encarnação, no Evangelho Eterno, ele mesmo disse que ele teve que escrever novos Pai Nossos. Pai Nosso da eternidade, o Pai Nosso da inteligência, o Pai Nosso da sabedoria, etc. Oração a Deus, para corrigir. Muita gente que lê na Bíblia o Padre Nosso ou o Pai Nosso, lê equivocadamente. Não é esse Pai Nosso que Jesus originalmente ensinou. Gostou? Esta é só uma parte da exposição do Dr. Sampaio. Aqui no canal Conhecer para Transformar, você vai ter, no Introdução para Divinismo, muitas informações. Tem também as palestras do EPED 2023. Só conferir, ter um momento de pensamento e muito conteúdo para você. Muitas informações fundamentais para o seu dia a dia, para a sua evolução, para o seu autoconhecimento. Não deixe de entrar no portal conhecerparatransformar.com.br e, claro, fazer a sua inscrição aqui no canal. Até um próximo vídeo.